Você já se sentiu como se estivesse preso em uma sala escura, esperando uma porta que nunca se abre? Já orou, jejuou, chorou, mas tudo permanece igual? Parece que o céu silenciou. A promessa está distante, o coração cansado, a alma em conflito. E nesse vale de incertezas, uma pergunta ecoa: será que vale a pena continuar crendo? Muitos abandonam a fé não porque Deus falhou, mas porque a espera os consumiu. No entanto, e se eu te dissesse que o silêncio de Deus também é parte da sua resposta? E se a dor que você sente agora for justamente o solo onde Deus está semeando um futuro glorioso? Hoje, vamos olhar para um texto muitas vezes mal interpretado, Jeremias 29, e redescobrir o que realmente significa receber o melhor de Deus. Prepare o coração. Deus não terminou com você. Quando os 70 anos se cumprirem, então vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Jeremias 29, 10. Jeremias escreve a um povo que está no exílio, um povo que teve sua terra devastada, seus sonhos destruídos e sua identidade fragmentada. Eles queriam alívio imediato. Deus, porém, prometeu visitação após 70 anos. Imagine ouvir isso. 70 anos, quase uma vida inteira. E ainda assim, era a boa palavra do Senhor. Muitos hoje vivem como aqueles exilados. Estão cansados da espera. Querem o milagre agora, a mudança agora, a resposta agora. Mas Deus não se submete ao nosso cronograma. Ele trabalha com o tempo da eternidade. E mais do que nos dar algo, Ele está nos moldando para nos tornar alguém. Deus não ignora o teu cansaço, mas Ele não está apenas interessado em te consolar. Ele quer te transformar. A espera não é punição, é processo. A dor não é abandono, é lapidação. Charles Spurgeon dizia: Deus está muito mais interessado na nossa santidade do que na nossa felicidade. E essa santidade é forjada em noites longas, em orações choradas, em dias em que nada parece acontecer. Deus está agindo, mesmo quando parece que não está. Ele vê o teu coração cansado e Ele diz: não desista agora, o melhor ainda está por vir. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29, 11. Este é talvez um dos versículos mais citados e mal interpretados das Escrituras. Muitos o usam como uma promessa genérica de sucesso, como se Deus estivesse dizendo: eu vou te abençoar com tudo o que você sonhou. Mas a verdade é mais profunda e mais dura. Quando Jeremias escreveu essas palavras, o povo estava em cativeiro, em dor, em disciplina. A promessa não era de um caminho fácil, mas de um Deus que continua presente, mesmo quando tudo parece ruir. É perigoso pregar um evangelho que apresenta Deus como um distribuidor automático de bênçãos. Isso alimenta uma fé superficial, que vive de resultados imediatos e não conhece o Cristo que sangrou no Calvário. Deus é fiel, sim, mas Ele é fiel à sua vontade, não aos nossos desejos imediatos. O melhor de Deus não é uma promoção no trabalho, nem a cura instantânea, nem o casamento restaurado em um piscar de olhos. Às vezes, o melhor de Deus é nos quebrar para nos refazer. É dizer não hoje para salvar a nossa alma amanhã. O evangelho triunfalista promete vitórias contínuas, mas esconde a cruz. Jesus disse: no mundo tereis aflições. E Ele não estava brincando. A fé verdadeira não remove o sofrimento, ela nos sustenta dentro dele. John Piper nos lembra: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele em meio ao sofrimento. Então, quando alguém te disser que Deus só tem vitórias para você, lembre-se, a maior vitória que Ele já te deu foi na cruz, e ela veio com sangue, vergonha e dor. O caminho até o fim que esperais pode passar por vales escuros, mas Ele estará lá em cada passo. E disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Êxodo 14, 11. Quando o desespero aperta, a memória distorce. Israel estava prestes a atravessar o mar, mas diante do perigo, quis voltar para o cativeiro.
O Egito, onde foram escravos por 400 anos, de repente parecia mais seguro que a fé. Isso ainda acontece hoje. Há muitos cristãos que, diante da demora de Deus ou da intensidade do sofrimento, consideram desistir. Pensam em voltar para antigos hábitos, antigas relações, antigas zonas de conforto. O deserto assusta. A liberdade exige fé, e muitas vezes parece mais fácil voltar ao Egito do que confiar na promessa. Mas não há vida no Egito. Há correntes, há morte espiritual. O que Deus tem para você não está atrás, mas à frente. Sim, o caminho pode passar por mares fechados, mas é justamente ali que o Senhor mostra o seu poder. Foi no mar, não no palácio, que Israel viu a glória de Deus abrir caminho. Martin Lloyd-Jones disse: "O maior perigo da alma cristã não é o pecado em si, mas a tentação de duvidar da fidelidade de Deus." Quando você começa a pensar que seria melhor desistir, você está ouvindo a voz do medo, não a voz do Espírito. Cristo também enfrentou o deserto, e nele foi tentado a tomar um atalho, pular do templo, transformar pedras em pão, ganhar reinos sem cruz. Mas ele resistiu, porque sabia que a glória verdadeira vem depois da obediência, não antes. O melhor de Deus não está em evitar a cruz, mas em suportá-la com os olhos fixos na ressurreição. Não volte ao Egito. Ele te libertou para algo maior. Mesmo que tudo pareça difícil, não desista agora. Há um caminho no mar que você ainda não vê. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Jeremias 29, 11. Quando Jeremias escreveu essas palavras, o povo de Deus estava desolado, longe de casa, longe do templo, longe de tudo o que dava sentido à sua fé. Tudo parecia perdido. E, no entanto, ali mesmo, Deus falava de esperança. A promessa de Jeremias 29, 11 não é uma frase de efeito, é uma âncora. Ela não muda a realidade imediata, mas sustenta a alma dentro dela. Deus não prometeu resgate rápido, prometeu presença fiel. E essa presença é o que mantém o coração de pé, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Muitas vezes, confundimos a fidelidade de Deus com a ausência de dor. Mas a Bíblia mostra o contrário. Ele é fiel no meio da dor. José foi fielmente acompanhado na prisão. Daniel foi guardado na cova. Os discípulos estavam no centro da vontade de Deus, no meio de uma tempestade. Jonathan Edwards disse: "A fé não consiste em esperar apenas o que os olhos veem, mas em descansar nas promessas de Deus quando tudo o mais parece negar sua veracidade." É isso que Jeremias oferece. Não uma fuga, mas um fundamento. A promessa de Deus é mais real que o cativeiro, mais firme que o desânimo, mais poderosa que qualquer sentença humana. Deus não havia esquecido o seu povo, e Ele não esqueceu de você. Mesmo que você esteja vivendo dias de dor profunda, confusão ou aparente abandono, lembre-se, a história não terminou. O capítulo que você está lendo hoje pode ser sombrio, mas Deus é o autor, e Ele escreve finais redentores. Não se prenda ao que os olhos veem. Agarre-se ao que Deus falou. A promessa permanece. O melhor de Deus não é ausência de sofrimento, mas propósito em meio a ele. Vivemos em uma cultura que busca alívio imediato. Queremos soluções rápidas, respostas prontas, felicidade sem custo. Mas o Deus da Bíblia não trabalha em função do nosso calendário. Ele está construindo algo eterno, não apenas resolvendo problemas do presente. O melhor de Deus não é algo que simplesmente acontece amanhã. É algo que está sendo construído em você para a eternidade. O fim que esperais, a Jeremias 29:11, não é uma promoção nem um casamento restaurado, nem mesmo a cura do corpo. É um coração transformado, conformado à imagem de Cristo. John Owen afirmou: "A glória de Deus e a santificação do crente são inseparáveis." Em outras palavras, o melhor que Deus pode nos dar é Ele mesmo, sua presença, sua comunhão, sua glória sendo refletida em nós mesmo e especialmente em meio à dor.
Spurgeon entendia isso. Em seus momentos mais sombrios, sofrendo com depressão e enfermidades, ele declarou: "Aprendi a beijar as ondas que me lançam contra a rocha dos séculos." Esse é o coração de quem sabe que a dor tem propósito, que os planos de Deus não são apenas para dias melhores, mas para almas eternamente firmadas nele. Quando você não entende o hoje, confie no Deus que governa a eternidade. Ele não está apenas reagindo à sua situação. Ele está escrevendo um testemunho de graça. Sua vida não é um erro em andamento. É uma obra em construção. Por isso, se hoje tudo parece desmoronar, descanse nessa verdade. O melhor de Deus pode não vir como você espera, mas virá como Ele planejou. E será infinitamente melhor. Você chegou até aqui. Isso já é prova de que Deus ainda está agindo. Talvez você esteja atravessando um vale de silêncio, uma tempestade de dúvidas ou um deserto de esperas prolongadas. Talvez a oração que você mais repete seja: Senhor, até quando? Mas lembre-se, o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. A demora dele não é descaso, é cuidado. O melhor de Deus não é um atalho para escapar da dor, mas um caminho onde a graça se torna suficiente, o caráter é moldado e a fé amadurece. A cruz foi, aos olhos humanos, o maior fracasso da história, mas aos olhos eternos foi a maior vitória do universo. Deus não está prometendo conforto imediato, Ele está prometendo presença constante. E é essa presença que sustenta, transforma, salva. Então, hoje, diante de tudo o que você sente, pense nisso. Se José tivesse sido tirado da prisão antes do tempo, jamais teria governado o Egito. Se Israel tivesse evitado o deserto, jamais teria conhecido o Deus que abre o mar. Se Jesus tivesse descido da cruz, não haveria ressurreição. Não desista agora. Ainda não acabou. Ainda que seus olhos não vejam saída, a palavra de Deus está se cumprindo, mesmo nos bastidores da sua dor. E se hoje o que você mais precisa é força para continuar, ore comigo agora. Senhor, Tu conheces cada lágrima que esse irmão ou irmã derramou. Tu sabes o peso que tem sido carregado no secreto, as orações sussurradas na madrugada, os momentos em que a fé quase se apagou. Mas hoje, Pai, nós nos rendemos de novo, não ao conforto, mas à Tua vontade, não à pressa, mas ao Teu tempo, não ao desespero, mas à esperança que não decepciona. Sustenta, Senhor, este coração cansado, renova a visão, fortalece as mãos que caíram e faz com que, mesmo na dor, brilhe a certeza. Tu ainda estás no controle, Tu ainda és bom. E o melhor, o Teu melhor, está por vir. Em nome de Jesus. Amém. Versículo devocional para hoje. Ora, o Deus de toda a graça que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. 1 Pedro 5:10. Se esta mensagem falou com você, inscreva-se no canal. Aqui você encontra consolo real na palavra, esperança viva em Cristo e alimento para a sua fé, especialmente nos dias difíceis. Junte-se a nós nessa caminhada de volta ao coração de Deus. E lembre-se, Deus ainda está escrevendo a sua história. Não feche o livro antes do final. Volte à cruz, volte à palavra, volte para os braços do Pai.